Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a versículo 18. É interessante aqui, neste texto, que nós encontramos três coisas importantes, três coisas que Paulo considerava ser a vontade de Deus para cada um de nós, para cada crente. A primeira coisa é regozijai-vos sempre. Em segundo lugar, orai sem cessar. E em terceiro lugar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como pode então o apóstolo Paulo exortar a que nos regozijemos sempre? Por certo, ele não era tão ingênuo que não soubesse que nós temos na nossa vida muitos dissabores, muitos problemas, muitas dificuldades que temos que ultrapassar, tristezas, sofrimentos. Aliás, a própria comunidade à qual ele estava também, que ele também vivia, não é? Por causa da sua fé. O próprio Paulo também tinha-se visto obrigado a sair de lá quando, na sua segunda viagem missionária, por causa da oposição de quem vivia na fé cristã, uma forma de religiosidade que era contrária à vontade do Império Romano naquele tempo. E Paulo, com a sua carta, ele pretende exatamente animar os irmãos e as irmãs na fé a que perseverem, que se mantenham confiantes, que se mantenham firmes no Senhor. Que queria então o apóstolo Paulo dizer quando ele exortou à comunidade de crentes para que se regozijassem sempre? Talvez ele quis dizer simplesmente que em Deus nós temos sempre motivos para nos alegrar. Ainda quando nós passamos mesmo por momentos difíceis e somos tentados a abandonar a fé por causa das tribulações que nós passamos, ainda assim nós temos certamente motivos de alegria. Há momentos alegres que se alternam também com momentos de tristeza, mas em Deus nós podemos sempre confiar sempre nele e, portanto, nós podemos ter uma alegria que está cá dentro, uma alegria interior que ninguém nos pode tirar, maior do que as alegrias momentâneas que nós possamos ter na nossa vida, mas também uma alegria profundamente sanadora das tristezas que sempre, de novo, nós vamos tendo na nossa vida. O segundo ponto, ele diz, orai sem cessar. Quem de nós conseguiria proferir orações intermináveis que não cessassem? Ou até mesmo quem poderia suportá-las? Não foi o próprio Jesus quem, no Sermão da Montanha, nos advertiu da prática de que, orando, muitas vezes se pode empregar várias repetições para ser visto pelas outras pessoas de uma forma com uma presunção, com arrogância, de que pelo seu muito falar será ouvido por Deus, Mateus capítulo 6 e verso 7. E também vemos que nos recomendou para que nós entrássemos no nosso quarto, fechássemos a nossa porta e orássemos a Deus, que em secreto nos ouvirá, Mateus capítulo 6 e verso 6. E depois Jesus passou mesmo a nos ensinar aquela oração tão breve, não é? Tão completa, que é o Pai Nosso, que nós encontramos em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, que não contém nenhuma palavra vã e que através dos séculos tem sido também, tem unido também a família cristã. Eis que o apóstolo nos exorta a orar sem cessar. Como pode ser? Ora, não quer dizer nada mais, nada menos do que isto, que todas as coisas que nos alegram ou nos preocupam, todos os nossos planos, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, até mesmo os nossos desejos, sejam colocados diante de quem? Diante de Deus. Diante de Deus e Ele tem cuidado de vós, como nos é atestado na sua palavra. Portanto, orar é bem mais do que proferir palavras em balbúcios ou até mesmo em brados ou ainda até no silêncio dos nossos pensamentos. É colocar, digamos que a nós próprios, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que nós temos confiadamente nas mãos de Deus. E ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, como nos diz o salmista, não é? Não precisaremos temer mal nenhum, porque o Senhor
é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Orar sem cessar é, portanto, entregares a tua vida por inteiro a Deus. Não é repetir palavras, é entregar a tua vida a Deus. Em todos os momentos, nós podemos aproveitar para orar. Eu podia-vos contar muitas experiências incríveis da forma como Deus me tem ajudado nesta minha caminhada de oração. Esta semana, este dia, durante o dia de hoje, eu senti a presença de Deus e senti que o Senhor respondeu às minhas preocupações. Muitas vezes nós temos preocupações que nós não sabemos como resolver, nem temos ideia de como é que essas coisas poderão ser resolvidas. Pois bem, eu o entrego nas mãos de Deus. Ainda hoje eu senti esse Deus maravilhoso que me ajuda, que me anima, que me fortalece, que está sempre ao meu lado para me ajudar. O inimigo muitas vezes tenta ofuscar a presença de Deus, mas quando eu oro, eu sinto essa presença de Deus na minha vida. Eu sinto esse Deus durante as noites. Eu sinto esse Deus durante os dias. Sinto a sua presença. E não há nada melhor do que vivermos a nossa vida sentindo a presença de Deus. E o terceiro é dar graças por tudo, não é? Sim, dar graças não por tudo, mas em tudo. Pois Paulo nos exorta a nós agradecermos a Deus pelas bênçãos que o Senhor nos dá. No entanto, dai graças não por tudo, mas em tudo. Não pelas coisas más que às vezes nos acontecem, mas em tudo, em todas as coisas. Há uma enorme diferença. E eu tenho aprendido na minha vida que aquilo que mais me faz crescer espiritualmente é quando eu procuro agradecer a Deus. Na minha oração à noite eu procuro fazer a minha lista de gratidão. A minha lista onde eu posso colocar lá as bênçãos que Deus me deu durante aquele dia e agradecer-lhe, dizer-lhe ao Senhor obrigado por isto, obrigado pelo pão, obrigado pela comida, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela saúde que tu me dás, obrigado por ter respondido à minha oração, por teres me ajudado nos meus problemas, nas minhas dificuldades. Por que não fazer uma lista no final do dia, contando as bênçãos que Deus realmente nos quer dar? Então, qual é a vontade de Deus? O texto de hoje que eu partilho convosco, ele diz, a vontade de Deus é regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. Eu creio que este texto é verdadeiramente maravilhoso. Deus nos fala de 3 coisas importantes para nós podermos viver a nossa vida sem stress, com menos problemas, com mais saúde. Primeiro, alegrem-se sempre, viver a vida com mais alegria. Depois, orar em todo o tempo. Não precisas de te dirigir a um Deus de madeira, de pedra, ou seja lá o que for, não. Podes sempre falar com Deus e em todo o tempo, em toda a situação, Ele vai ouvir a tua voz. Estas coisas são a reação natural da vida de quem tem a salvação em Cristo Jesus. E por último, ele diz que a vontade de Deus é que nós sejamos mais alegres ao espantarmos as coisas negativas que estão dentro de nós, ao estarmos mais ligados a Jesus através da oração, incluindo mais este ingrediente que é a gratidão, nós iremos viver melhor nos nossos dias, com mais saúde, mesmo que tenhamos que passar por dificuldades. Estes 3 pontos deste versículo são muito importantes porque nos vão ajudar na nossa vida. Por que não, então, colocar esta receita em prática na nossa vida? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.